Bom dia a todos e a todas os que nos acompanham. Estamos dando início a mais uma reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, comissão permanente desta Casa de Leis. Estou aqui ladeada pelos vereadores e membros da comissão, o Biretan Sanches e vereador Júlio César. Esta reunião tem a prerrogativa e a finalidade de dar sequência interrompida por algum tempo neste período eleitoral acerca das investigações e tratativas do processo 104 de 2022, processo instaurado por essa Comissão de Fiscalização e Controle, visando a instauração de procedimento investigatório referente à suposta viagem turística à cidade de Poços de Caldas, nos dias 12 e 13, aqui consta fevereiro, hoje sabemos março, de 2022, com os membros do Clube da Viola. Na última reunião que nós tivemos, ela acabou se alongando com os primeiros depoentes, os primeiros a serem ouvidos naquele dia, e a secretária de Cultura, de forma que nós não tivemos tempo hábil, porque teríamos atividade no plenário na tarde daquele dia, de ouvir a responsável pela Secretaria de Educação, portanto, a responsável pelo veículo em questão cedido para a viagem em tela. Nós sabemos que, durante este período das investigações, cujo roteiro, para chegarmos à data em que nós estamos e a fase deste processo em que nós estamos, eu não vou aqui repetir novamente toda essa trajetória. Nesse meio tempo, foi amplamente divulgado pela imprensa todo esse procedimento e também houve matérias jornalísticas retratando, aspas, providências adotadas pelas secretarias em torno da cessão de veículos. Eu não vou entrar no mérito dessas portarias, nem tampouco a minha opinião acerca do conteúdo delas. É nosso papel nesta comissão agir, investigar e atuar mediante a denúncia chegada a esta comissão, as investigações procedidas, as oitivas feitas aqui nesta Casa de Leis, até o presente momento por esta comissão, o amplo acervo que deve ter aí muitas horas de oitivas e de procedimentos aqui na comissão, somente acerca deste tema. Algumas delas com posições ou declarações que nós consideramos importante destacar aqui no início mais esta reunião de trabalho. Nós temos um roteiro preparado para as pessoas que se encontram aqui, os servidores que se encontram e a nossa convidada, a dona Nair, para falar acerca do assunto novamente. E nós vamos começar com o resumo dos vídeos que nós preparamos. E eu vou pedir para que a TV Câmara coloque na sequência. Nós temos 4 vídeos separados, que a gente tem como destaque do que foi avaliado, investigado até aqui. E o primeiro vídeo é o vídeo da
Giovana. Por favor, Camila. A quem compete dizer se será feito ou não? Depende. Em questão de poder ceder um ônibus Isso. à professora. A viagem de Poços de Caldas, vamos ser mais específicos ainda para facilitar. Foi feito o pedido. A cultura, não tenho dúvida nenhuma de que falou que está tudo bem. Vamos fazer mesmo, apesar do parecer do jurídico. Vai para a educação. Inclusive, tem uma afirmação aqui da secretária de Cultura, assinado por ela, de que a educação concordou. A quem compete dentro da educação, depois que chegou nesse ponto, dizer vai ter a viagem ou não vai ter a viagem? Para chegar nesse checklist que o vereador Marcelo falou, tem que já ter sido definido. Porque eu só vou fazer checklist se alguém já disse pode fazer. E se já disse pode fazer, já tomou a decisão. Primeiro, de ignorar o parecer jurídico. Segundo, de ignorar que o ofício que pede, independente da negligência da Secretaria de Cultura, não atende a interesse cultural nem do município, porque não está dizendo ali que obedece. Independente de tudo isso, que são senões que eu estou colocando, que mostra a gravidade do processo, a quem compete dizer, vou mandar mesmo assim, ou esquece, isso aqui não vai acontecer? A professora. Agora nós vamos ouvir o vídeo, assistir o vídeo número 2 que nós separamos. Já prejudica a próxima pergunta? Não, mas pode. Que nós íamos fazer, porque a senhora já está dizendo. Então, foi uma atividade realmente turística, de lazer. Foi turística. Em nenhum momento eu disse que seria. Isso ficou claro em alguma das conversas, porque no ofício não menciona, nas preocupações da Secretaria de Cultura e de Educação, a meu juízo, bastante clara na resposta da Secretaria de Negócios Jurídicos, não há menção oficial do caráter turístico, mas há, entre aspas, a omissão de que seria por uma atividade cultural. Portanto, da parte daqueles que têm o dever de diligência de verificar, que seriam as duas secretarias, no processo não há, mas nas conversas pessoais, nas tratativas para se buscar a cessão desse ônibus, com as duas secretarias, a senhora deixou claro qual que seria o caráter do evento? Com uma secretaria. Eu fui convocada para uma reunião lá com a Secretaria da Cultura e ela reforçou a pergunta. Falou do ofício, tudo. Ela falou, esse passeio é cultural? Eu falei, não, ele é turístico. Eu vou levando um grupo para um passeio de turismo, não de cultural. Nenhum momento eu falei, nem lá com ela, nem com os nossos sócios, nada. Nunca saiu essa palavra. Muito bem. Vamos chamar agora o vídeo 3. A dona Nair declarou aqui, Luiz, que era de pleno conhecimento das secretarias que o caráter dessa viagem era turístico. Presidente, com todo o respeito que merece a dona Nair, ao Clube da Viola, ao Tião Camargo, ex-presidente também, eu posso garantir aqui que ela faltou com a verdade. Isso nunca passou pela nossa cabeça, embora parece que a condução, né, desse processo todo possa estar sendo nesse direcionamento, mas eu categoricamente aqui afirmo, nunca teve esse condão de viagem para turismo, tanto que não existe a palavra turismo em nenhum momento no ofício. Por que foi considerado turismo? Uma palavra dela? Então, ela pode estar faltando com a verdade, como faltou sim. Isso eu posso garantir, não disse, e muito menos para a Secretaria de Cultura ou Educação, que ela iria fazer a cobrança. Isso, para nós, ficamos estarrecidos. Nunca ocorreu. Eu estou lá há bastante tempo. Nunca ocorreu. Eu pediria, se o pessoal conseguir, Gustavo, por favor, localizar a parte do vídeo da dona Nair, em que fala acerca dessa ciência que a secretaria tinha, acerca da questão de ser cultural, e inclusive da cobrança. Agora nós vamos assistir o vídeo 4 selecionado.
Eu fui chamado, por causa de uma visita da dona Nair lá, da secretária, para comparecer na sala da secretária, porque a dona Nair tinha chegado lá. Chegando lá, eu vi uma situação da dona Nair... Data? Talvez seja nessa data aqui, ó. Dia 25 de maio. Tá, acho que foi nessa data. Vejam. A nós aqui é inequívoco a ocorrência, eu não vou dizer nem dessa infração, que o ato aconteceu, que alguém é responsável por ele e que mesmo após a ocorrência dele, no mínimo, a Secretaria de Cultura, inclusive como admitiu aqui a própria responsabilidade da Secretaria de Cultura, na última reunião, não vou dizer só infração, não. Eu vou falar em crime mesmo. E aí, para aqueles que não sabem, do ponto de vista penal, o conceito de funcionário público é artigo 327. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou mesmo sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Portanto, nós estamos falando aqui acerca de decisões tomadas por funcionários públicos. Eu vou ler aqui a definição de prevaricação, previsto no artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vou ler mais. Artigo 320. Condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento de autoridade competente. Pune-se, portanto, o funcionário público que deixa por indulgência, tolerância ou clemência de responsabilizar o subordinado que cometeu ou tenha cometido infração no exercício do cargo. Este delito é uma espécie de prevaricação privilegiada. Trata-se de crime omissivo puro, em que o superior não toma as providências necessárias para aplicar ao subordinado a sanção administrativa, ou seja, não promove a sua responsabilização. Além disso, é muito importante que a gente aqui tenha a clareza de já termos ouvido, acho que mais umas 10, 12 oitivas, né? Ou um pouco mais. Não há aqui, por parte de nenhum dos agentes, a negação de que a viagem ocorreu. O que há, e aí por isso a importância aqui também de ouvirmos a secretaria, que é, aspas, a dona do veículo em questão, porque nós temos como inequívoco que os encaminhamentos feitos pela Secretaria de Cultura, tanto que aqui, não sei nem se dá para achar a parte final, Gustavo, lá com o pessoal da TV, não sei se com a reunião no ar é possível, mas a parte final da oitiva da Secretaria de Cultura na última reunião, não há nem mesmo mais a preocupação de negar a própria responsabilidade por parte da secretária. O que há aqui é uma tentativa de justificar o injustificável. E aí nós precisamos entender o papel da Secretaria de Educação aqui, porque
também não haveria Secretaria de Cultura se utilizado do veículo sem a permissão da Secretaria de Educação, já que o veículo é da Secretaria de Educação. A solicitante da viagem, em que pese todas as considerações feitas aqui por nós, sobre ter sido indevido o aval da Secretaria de Cultura para realização da viagem, que, segundo a depoente, é do conhecimento da Secretaria de Cultura desde o primeiro momento que seria uma viagem turística, inclusive com caráter arrecadatório, o que o parecer da procuradora é inequívoco acerca disso. Há uma negativa por parte do servidor que se contradiz na última oitiva. Por quê? Porque se confirma aqui, tanto pela secretária como pela dona Nair, a existência da reunião, e a reunião teria sido agendada, conforme declarado aqui pela dona Nair, diferentemente do que o servidor Ornelas narrou aqui, ter sido um ato involuntário da dona Nair, que teria chegado apressada, esbaforida, desesperada, para pedir suporte e orientação. A parte mais gravosa aqui, secretária Maria do Carmo, repousa também no fato da confirmação pela secretária de Cultura de que, de fato, a reunião foi agendada e que, de fato, nessa reunião posterior à viagem realizada, houve orientação para uma prestação de contas dos gastos com os lucros auferidos com a viagem. O que, a nosso ver, é inequívoco a caracterização de um crime aqui. Ora, se eu sei que um crime ocorreu na utilização de um bem público, ao tomar conhecimento disto, a minha providência não é orientar uma prestação de conta que não tem valor jurídico nenhum, a não ser o de confissão de que o crime ocorrera. Agora, nós precisamos entender, dentro desse contexto, porque independente da portaria, essa existência é material, é inequívoca. Ela ocorreu. Nós precisamos ouvi-la e saber qual a participação da Secretaria de Educação na tramitação da autorização desta viagem turística à cidade de Poços de Caldas, com um veículo novo da educação, sem seguro, para o transporte de uma lotação de, salvo engano, 43 pessoas, e que cobrou R$300 por pessoa para a sua realização. Está com a palavra a secretária Kobayashi. Bom dia. Em relação a essa questão da viagem de Poços de Caldas, vereadora, a senhora pode, e assim como os membros dessa casa, olhar o processo. Eu tomei posse do processo por uma vez, que foi para dar encaminhamento em relação à possibilidade, que é o trâmite da secretaria. Recebo, passo para a frota, se há possibilidade, nós vamos verificar, conforme, se é a solicitação de uma escola, que é o uso devido dos nossos ônibus, ela é autorizada. É olhado, checado, se nós temos disponibilidade na data solicitada. Recebi, pedi para que a frota verificasse. A frota verificou e a Giovana, como ela mesma disse, ela mandou para a Secretaria de Negócios Jurídicos para ver a validade e se isso era possível. Por quê? Porque a Secretaria da Educação, os ônibus, eles são para o uso da educação, né? E essa era uma prática que já vinha ocorrendo e que eu já estava me preocupando por fechar os ônibus para o uso da educação. Então, esse processo passou por mim uma vez. A senhora há de convir e verificar no processo que tem uma assinatura minha. Isso rodou. Eu tomei ciência em relação a que foi pago, que não foi pago. Isso eu tive ciência posteriormente. Em momento algum, alguém falou para mim que havia pagamento. Mesmo porque
O que foi solicitado, e a senhora pode confirmar isso com a Tatiana e com o Ornelas. Em momento nenhum, eu fui tomar ciência que havia sido feito cobrança, o que realmente era uma novidade para mim. Outra questão que tem que ser dita. Quando o processo voltou, eu já não caiu nas minhas mãos. Então, o que eu posso dizer para essa comissão é que o processo veio, eu dei encaminhamento para a frota viu que havia possibilidade e encaminhou para a Secretaria de Negócios Jurídicos. Eu tenho conhecimento disso. É basicamente isso que eu sei no início do processo, vereadora. Há algumas outras perguntas que ainda carecem de resposta, secretária. Eu estou aqui para responder. O parecer, o pedido formulado pela entidade, pelo Clube da Viola, foi inicialmente endereçado à secretaria em 5 de outubro. Esse ofício tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Não há, neste ofício, qualquer justificativa ou mentira. Que veja, em nenhum momento nós dissemos aqui para a dona Nair que está correto a utilização, pelo contrário, é um crime. Agora, não é um crime que se pode cometer sem que as autoridades municipais tenham autorizado que acontecesse. O ofício dela não mente que haverá um evento cultural, artístico, recebimento de um prêmio. Então, na nossa avaliação aqui, até esse momento das investigações, não houve por parte da entidade vontade de manipular com a verdade. Por quê? Porque não falou. Ó, nós vamos receber um prêmio, como tem diversos outros nos processos que nós já pedimos, estão conosco, que nós já iniciamos o processo de avaliação em relação a outras viagens, porque também há outras viagens para outros espaços turísticos. Ora, para se definir a utilização de um veículo, não deveria ser por dever de diligência, primeiro, obviamente, na Secretaria de Cultura, que encaminhou o pedido para a educação. Mas, ao chegar na educação, igualmente não se deveria ter o dever de dizer, espera lá, mas estão pedindo um veículo para uma viagem que eu não sei para onde. E é uma cidade turística, ninguém precisa, né, olhar no mapa para saber que Poços de Caldas é uma cidade turística. Ó, nós estamos diante de um pedido de pouco mais de meia dúzia de linhas, onde só se diz: vimos, através do presente, solicitar a liberação de um ônibus para o dia 12 de fevereiro, a fim de que possamos fazer com os nossos sócios, total de 46 pessoas, uma viagem à cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, ou seja, fora do estado, inclusive. Local de saída: praça tal, horário tal, dia tal. Retorno: na praça tal, hora tal, dia tal. Contando com parecer favorável à nossa solicitação, antecipamos os agradecimentos. A mim parece muito óbvio que, de cara, o primeiro procedimento de um gestor responsável aqui já seria, assim que receber, a solicitante para justificativa que fundamente a cessão de um bem público, finalidade, enfim, exposição dos motivos. Não houve isso. E o processo iniciou. E chega na educação. Uma das partes, na segunda vez em que nós ouvimos a Giovana, que é importante nós destacarmos aqui, é que a Giovana tem, de fato, um despacho no processo, e esse é um outro problema desse processo. Ele chegou a essa comissão de forma fragmentada. O pedido que nós fizemos à chefe do Executivo deveria ter vindo com o processo na íntegra. Ele não veio na íntegra, ele veio ausente de uma série de partes. Partes que nós constatamos existir no mundo formal da tramitação desses processos, de posse de algumas das servidoras da educação. Então, foi durante a primeira oitiva que nós solicitamos cópia daquela parte do processo, porque não veio. E lá nós descobrimos, primeiro, a viagem não foi em fevereiro, ela sofreu alteração. Teve mais isso ainda. Quer dizer, tempo para se evitar essa viagem, para indeferi-la, teve aos montes, vários momentos. Mas uma coisa que nos chamou a atenção é que neste processo consta um outro parecer da Giovana,
onde ela despacha um de acordo. Aqui, disse a Giovana, que o de acordo é o de acordo com o parecer dado pela Secretaria de Negócios Jurídicos. A Secretaria de Negócios Jurídicos. Encaminhado a Marcelo Castro. Porém, se de um lado isso isentaria a posição da educação, da Secretaria de Educação, não é menos verdade que, a despeito com o de acordo, o ônibus foi cedido. Então, se a Secretaria de Educação estava de acordo com todas as orientações do jurídico, por que ainda assim o ônibus foi cedido? Eu não sei, sinceramente. O que passou nas minhas mãos e o que a Giovana me disse exatamente é que o de acordo foi com o Dr. Marcelo, na negativa da saída da viagem. A informação que eu tenho é até aqui. O que aconteceu com o processo depois não voltou para mim, vereadora. Eu só fiquei sabendo posteriormente. Aí é que nós queremos entender, secretária. Não voltou para a secretária, que é a responsável pela pasta. A postura do chefe da frota aqui, foi inclusive alertado aqui pelos vereadores, foi uma posição que nos causou uma certa surpresa e estranheza. Porque, a princípio, ele assumiu uma postura de, é eu que dei, eu que decidi, a culpa é toda minha. Isso não resolve para nós a questão. Por quê? Porque nós citamos, inclusive, como exemplo, nós temos também motorista aqui na casa. Mas o procedimento para a saída de um carro cumpre-se um rito. Então, tem responsável, que hora que vai, para onde vai, que hora que vem, e as pessoas são responsáveis por isso. Inclusive multas. Não é? Qualquer um de nós, vereadores, chegou uma multa, já sabe quem que viajou, qual era a viagem, quem é o vereador responsável, e já manda para o nosso gabinete para que a gente assine, porque vai descontar do nosso salário. Porque isso é o trato, o zelo com a coisa pública, com transparência. Não é de se imaginar que o chefe da frota, de uma frota que não é pequena, tenha esse grau de autonomia, porque seria o capim comendo a cabra. Ele não tem esse grau de autonomia. E tem mais, vereadora. Assim que eu soube do acontecido, a primeira providência que eu tomei foi de montar um processo e mandá-lo para a corregedoria. E mandar o processo, não ele, mas o processo para a corregedoria. Por quê? Porque nós temos uma corregedoria para averiguar justamente situações como essa. Foi essa a decisão que eu tomei e a atitude encaminhada. Essa decisão da corregedoria foi muito questionada e criticada aqui entre nós. Por quê? Veja, estamos tentando aqui entender o grau do conhecimento da senhora, mas esse processo nasce na Secretaria de Cultura com todo o conhecimento e aval da secretária. Então, pensar em punir-se dentro da esfera da cultura somente os servidores que encaminharam o procedimento é isentar totalmente a secretária. Eu digo mesmo na educação. Tanto que depois o chefe da frota deu uma mudada na posição. E as demais funcionárias, da mesma maneira. Porque o que se imagina é que tem um trâmite com começo, meio e fim. Mas a liberação de um veículo novo, por exemplo, quem dentro da secretaria cuida dos seguros dos veículos? É o grupo que trabalha com os veículos. São eles que fazem toda a documentação. São quantas pessoas, a senhora sabe? Não posso precisar quantas pessoas sempre são, porque a equipe é grande, mas o responsável pela frota é uma das pessoas que tem que cuidar do seguro. A senhora acha correto ou adequado que um grupo, quando era um só, a gente pensando em um só, para mim já causava espanto, mas um grupo permitir a saída do Estado de São Paulo para cruzar as fronteiras com mais de 40 pessoas dentro do ônibus, um veículo que acabou de sair da fábrica, sem seguro? Não, eu não acho certo, não acho correto. Entretanto, eu volto a dizer, isso ocorreu sem a ciência e sem a minha autorização, vereadora. Então, essa parte é delicada. Eu volto a dizer, o que houve
na sessão de frotas, não contou com a minha autorização. Quantas vezes a senhora me perguntar, eu vou dizer isso porque isso foi o que ocorreu. Não, essa pergunta a senhora já respondeu, agora eu vou fazer uma outra, que é complementar a essa. Se saiu e saiu sem a sua autorização, quem que a gente pode dizer que responde em última esfera pela Secretaria de Educação? Porque, por exemplo, aqui na casa, o que quer que aconteça, os responsáveis é a mesa. Responde, inclusive, com o próprio patrimônio. São alertados constantemente pelo Tribunal de Contas, daqui o vereador Bira, que é membro da mesa. Alguém responde. Então, nós passamos essa decisão de apurar para a corregedoria. Não me compete. Não é isso que eu estou falando. Não, mas eu estou dizendo que a partir do momento que eu soube que houve uma insubordinação, uma deliberação de uma viatura da minha frota. Então, vamos lá. Se a senhora está definindo como insubordinação, a senhora está querendo definir como inequívoco aquele de acordo que, para nós aqui, por exemplo, não soou da forma que a Giovana interpretou. Até a segunda chamada da Giovana aqui, o de acordo para nós é de acordo com a viagem, tanto que a viagem aconteceu. Aí, vamos lá. Está na mesa da Giovana. Segundo ela, para chegar na dela, tem que passar pela sua. Chega para ela. Ela diz que está de acordo com o parecer. Qual que deveria ser o trâmite? Da mesa dela ir para onde? Da mesa dela voltar para mim. Só que isso não ocorreu. A senhora pode ver no processo que não há nenhum apontamento. Na verdade, falta. Eu disse para a senhora, nós estamos com uma colcha de retalhos. Tanto é que as investigações em torno desta viagem resultaram por parte dessa presidente da comissão num procedimento à mesa da casa, porque causou estranheza e viola o decreto 201 de 67, quando a chefe do executivo encaminha um procedimento solicitado por um vereador e esse documento não vem de inteiro teor. Então, isso para nós causou muita estranheza. Quer dizer, ao longo de 10, 12 oitivas, foi que nós tomamos conhecimento de que a data da viagem era outra. Diferente daquela do documento enviado pela chefe do executivo. A nova data não constava no processo enviado pela chefe do executivo. Aí eu faço outra pergunta para a senhora. A gente manda os pedidos, o artigo 18, pedidos de informação ou diligências, sempre de poder para poder. Isso é pacto federativo. A gente manda, aí a chefe do executivo se reporta aos seus comandados, às secretarias, aos técnicos, indagando o que foi requerido pelos pares, volta para a prefeita e quem manda para a casa via presidente, não é nem direto para nós. Não vem para o vereador Júlio, não vem para o vereador Gilson, para o vereador Bira, para a vereadora Estela. A prefeita manda, ilustríssimo presidente, tal, segue a resposta do artigo tal. Vou perguntar o mesmo que perguntei para a secretária Tatiana. Quem responde os artigos 18 quando a prefeita manda para a Secretaria de Educação? Quem responde é a secretária. Entretanto, dependendo da especificidade da temática, por exemplo, se alguma coisa correlata à merenda, é justamente o departamento de alimentação. Esse aqui, quem respondeu? Quem respondeu esse daqui foram as pessoas que estão ligadas à temática. Sim, quem são? A Giovana e o Marcos. São os dois. Porque eles que fizeram as informações que vieram no documento oficial é de cortar o pulso. Nós descobrimos ao longo de várias oitivas uma sequência de documentos importantíssimos e determinamos a entrega do documento que ela portava para que nós fizéssemos uma cópia e acostasse no processo 104. Mas isso não pode acontecer. Porque quando o vereador pede um documento oficial para a chefe do executivo e ela se reporta ao secretário, o documento tem que vir inteiro. Porque o contrário disso é obstrução ao trabalho do vereador. E isso é tipificado pelo decreto 201 de 67.
Então, eu pergunto, porque isso também vai ter providência. Porque não é a primeira vez, não é o primeiro caso dentro dessa mesma área. Então, isso para nós é caríssimo. É caríssimo porque nós somos cobrados de fiscalizar os atos do Executivo e de dar transparência a tudo que nos chega aqui. Nós temos esse papel, essa prerrogativa, mas a parte que mais me é cara, nós temos essa obrigação. E quando a informação chega de forma enviesada, isso obstrui o nosso trabalho. Isso obstrui o nosso trabalho. Então, os responsáveis pelas respostas, quando o assunto é esse aqui, é o Marcos e a Giovana. E quando eles respondem, primeiro, aí vai para a senhora e a senhora que devolve para a chefe do Executivo, é isso? Nós olhamos a documentação e devolvemos ao Executivo. Quando se tornou público as investigações por essa comissão, e nós, estava até falando isso para o vereador Júlio, que chegou agora na comissão de fiscalização, em substituição ao vereador Beto, estava até explicando para o vereador Júlio que, quando a denúncia chegou, nós primeiro tomamos o cuidado de fazer o pedido desse documento. Então, todas as informações que foram sendo acostadas aos autos foi porque nós fomos perseguir essas informações. E a somatória do que hoje nós temos, além de vários outros documentos em anexo a ele, são frutos, boa parte deles, das oitivas. E isso é lamentável. É lamentável. Porque não é assim que se trata nem o papel do parlamentar, muito menos de uma comissão inteira, que é uma comissão estratégica importante, que é a de fiscalização e controle. A senhora já viu aqui pelas oitivas anteriores, e nós estamos aqui mais uma vez com a dona Nair, que eu quero mais uma vez agradecer, dona Nair, a sua presteza, está com problema de saúde na família, mas mais uma vez atendeu prontamente, na condição de convidada, né? Porque não é obrigada a prestar esclarecimentos, pelo menos não aqui. Mas dada a gravidade de todos os crimes aqui apontados, eu acho que fica mais uma dúvida aqui no ar, que é a questão das providências tomadas. Pega para mim, Bira. Sim, senhora. As providências tomadas pela dona Nair, secretária. E eu estou me reportando muito mais à senhora, porque nós já ouvimos aquele dia, a senhora guardou aqui por 4 horas, porque realmente aprofundamos esse assunto com a cultura, já que foi lá que nasceu esse processo, e já que foi lá que aconteceu a reunião, onde se encaminhou por uma prestação de contas, se é que você pode chamar de prestação de contas. É a declaração da dona Nair? Isso. E aí, secretária Kobayashi, deixa aí, porque eu vou pedir para você ler. Pode deixar aí mesmo. Não, pode deixar aí mesmo. Uma coisa que é extremamente importante e grave é que o documento feito pela dona Nair veio no processo, na parte do processo que não compunha o original enviado pela prefeita, mas encaminhado pela secretária. Por quê? Porque quando nós vimos que faltava muito documento... Qual secretária, por favor? Não, estou falando que a senhora é ela, estou mostrando ela. A parte que ela nos trouxe, depois de nós notificarmos a secretaria de que iríamos em diligência buscar, ela nos trouxe. Repito aqui que nos trouxe até com dados a mais. Eu disse para ela que não nos importava pedir, não naquele momento, outras viagens feitas pelo Clube da Viola, porque anexou-se ali várias viagens. E eu deixei claro o seguinte, não adianta mostrar 10 viagens que se justifica, porque se tem uma que é um crime, é do crime que nós estamos investigando, e nós vamos apurar se houve outras. Então, o que eu pedi foi o processo, e nesse processo a gente toma conhecimento oficialmente dessa declaração da dona Nair. Ocorre que no processo enviado pela secretária, a manifestação, essa chamada declaração da dona Nair, já causou estranheza. Primeiro, porque ela não tinha nenhum carimbo na folha que estava conosco, oficialmente entregue pela secretária, nenhum carimbo da secretaria. Segundo, que causava estranheza porque não parecia ser um documento que tem a ver com a dinâmica da Secretaria de Cultura.
uma declaração de uma cidadã que preside em caráter provisório a presidência de uma entidade. Terceiro, que se refere a uma prestação de contas que, na verdade, torna efetiva a consolidação dos crimes aqui arguídos. Consolida que aconteceu aquilo que não podia acontecer. Pior do que isso, no segundo momento, quando os documentos voltam para casa nas outras oitivas, aí tem um número e um recebimento pelo servidor, o Ornelas, e esses questionamentos sobre essa tramitação atípica e, a nosso ver, ilegal, porque entrada de documentos oficiais em uma secretaria torna-se documento público. E nós citamos como exemplo que aqui na casa, qualquer documento que entre, se não tiver assinado, devolve, não é? Entrou, para quem está direcionado, há um registro, vai para o Departamento de Apoio Legislativo, se vai para a presidência despacha e vira documento oficial, fica nos anais da casa. Então, se eu pegar o processo que tramita na casa, número X, e falar, eu tenho uma informação sobre isso aqui, eu vou colocar isso aqui lá, viu, vereador Bira? Eu posso, Bira? Não. Não posso. Não entra. E o servidor de qualquer departamento, precisa colocar isso. Não dá para pôr. Por quê? Porque tem uma sequência numérica que é o que dá veracidade, né? Declaração de fé pública, que é o que o servidor goza quando está a serviço da administração pública. E, com base nisso, nós não podemos anexar nada. Tudo que chega para a gente, chega oficialmente, tem uma sequência, tem prazo, tem quem recebeu, que data que recebeu, que encaminhamento que deu. A parte mais importante desse procedimento é que ficou... Obrigada, Gustavo. Gustavo está avisando do outro vídeo que a gente havia solicitado, nós vamos colocar na sequência. Essa declaração, eu vou pedir aqui mais uma vez que o vereador Biratã leia essa declaração. Por favor, vereador. Por favor, posso falar uma coisa? Pode. Eu tive o prazer de conhecer a dona Nair somente agora. Foi ou não foi, dona Nair? Eu não a conhecia. Eu acabei conhecendo aqui. É verdade ou não é? É verdade. Tá. Eu nunca conversei com a dona Nair. Não tratei nada com dona Nair em relação aos tratos de valores de viagem, vereadora. Eu só tive conhecimento posteriormente. Eu quero que isso fique registrado. A senhora já me viu? Nós fizemos alguma reunião? Não. Nenhuma. Então, esses documentos que foram anexados não passaram pela minha mão, não fizeram parte do processo enquanto na minha secretaria. A senhora mesmo está dizendo que foi a nossa secretária que trouxe voluntariamente esses documentos a partir do momento que ela achou importante. Então, é bom que se ressalte isso. O processo passou na minha mão, na entrada da secretaria, e eu dei consecução ao processo. A partir do momento dos fatos é que eu fui tomar ciência e eu fiquei sabendo das tratativas de gastos e outras no dia no jornal e mais detalhadamente com a exposição, mesmo porque a secretária e o senhor Ornelas, eles estão aqui e nós não conversamos acerca desse processo e dessa situação. Eu só queria... Antes da leitura dele, eu vou pedir para a Camila, não é esse último vídeo, não. Camila, dá para repetir aí o vídeo 4? Eu fui chamado, por causa de uma visita da dona Nair lá, para a secretária, para comparecer na sala da secretária, porque a dona Nair tinha chegado lá. Chegando lá, eu vi uma situação da dona Nair... Data? Talvez seja nessa data aqui, ó, dia 25 de maio. Tá? Acho que foi nessa data. Se a senhora tivesse sido... Vamos imaginar que o que o Ornelas disse ali fosse verdade, que a dona Nair já explicou aqui
nas outras vezes em que prontamente nos atendeu, de que não se trata de verdade. É o contrário. Foi uma combinação via WhatsApp e ela foi convidada a estar lá. Se a senhora tivesse sido procurada pela dona Nair, vamos imaginar, repetindo, que tivesse sido assim, que a dona Nair que tivesse procurado, para dizer, ó, tá aí uma denúncia, teve a cobrança, qual a providência que a senhora teria tomado? Primeira coisa, esse assunto não pode ser tratado fora da situação em questão. Eu jamais aceitaria qualquer tipo de informação. O que eu teria que coletar era o que estava nos autos. Não, estou dizendo se ela que realizou a viagem. Sim. Procurasse a senhora. Para dizer, ó, foi turístico mesmo, teve cobrança e agora está a denúncia aí. Qual a postura da senhora? A senhora também teria orientado a fazer uma prestação de contas? Olha, vereadora, no momento, a secretária tomou atitude... Não, eu não estou pedindo para a senhora julgá-la. Estou pedindo para a senhora dizer qual que é a providência que a senhora tomaria. No momento, eu tomaria a mesma atitude que eu tomei em relação ao procedimento da secretaria. Ou seja, encaminhar uma documentação e mandar para a corregedoria. Por quê? Porque a situação de cobrança, esse acerto, não é uma coisa factível. Isso nem legal. A senhora me pergunta. Meu posicionamento seria esse. Deixar assim que o meu Biratã posicionamento seria esse. Com certeza. Bira, por favor, a leitura. Depois a gente vai ouvir a secretária. Vereador, antes de eu ler aqui o parecer, eu sempre... Fica à vontade. Eu sempre fiz esses questionamentos das outras vezes, nas oitivas, porque a questão aqui é procedimento, secretárias e demais colegas. O fato é que nós temos um ofício o objeto do ofício é vago, é uma viagem sem exposição de motivos e existe um de acordo nesse ofício. Fica a narrativa de que é de acordo com o quê? De acordo com o quê? Esse é o nosso problema. Então, quando você pede produção de provas, eu me lembro disso na primeira CEI da FERSB, quando procuramos vários atores destas pastas, eu disse, não há nada errado, apresente os documentos, não há problema nenhum, tudo certo é tudo certo e acabou. O que não está certo, aí sim nós cometemos mais um erro. Nós cometemos a desídia, que é a negligência, que é a falta de zelo, atenção com aquilo que é público, que aquilo tem que ser preservado. No primeiro parecer, aliás, são 2 pareceres, nos 2 pareceres existem ali a negativa, a orientação de que não se deve fazer. Por quê? Porque o ônibus comprado com recurso do Fundeb, ele tem que transportar única e exclusivamente alunos. Então, isso me assusta, por quê? Porque o de acordo é muito vago. De acordo com o quê? De acordo com o quê? Então, a Giovana diz que é de acordo com o parecer jurídico. Mas, secretária, não está registrado isso. Então, eu quero me prender a isso. Depois eu vou permitir que a senhora fale, fique tranquila. Mas não há isso. Esse de acordo é vago. Esse de acordo não está explícito. A gente se deparou aqui com um poder de decisão descomunal do Marco. Isso é descomunal, isso é impensável. É impensável. Isso é... Então, a partir dessas posturas, e aqui eu faço isso com muito respeito, eu já verifico engano, equívoco, desídia, enfim, falta de procedimento, enfim, são muitas coisas. O que parece, o primeiro ofício veio, depois teve uma reunião, dona Nair, nós precisamos fazer um outro ofício, porque esse ofício não vai rolar, nós vamos fazer um ofício de forma que seja mais palatável a concessão, faz-se a reunião. Isso é o que eu, a partir daquilo que foi apresentado como documento, tenho como
convicção. É turismo, não estou discutindo mérito, não estou discutindo se o Clube da Viola merece ou não, se os senhores e as senhoras que viajaram precisavam de um break, né? Precisavam de um tempo, de um refresh, sei lá como é que a gente pode chamar isso. Mas o fato é que alguma coisa precisava ser feita a partir desses dois pareceres. Então, eu categoricamente, eu reprovo tudo isso. Eu acho que desatenção com aquilo que é condição essencial para o cargo, eu já acredito que tenha havido algum tipo de negligência, ou se não, muita negligência. Eu vou ler aqui o ofício que foi feito a posteriori, muito a posteriori, para que a dona Nair também e o Clube da Viola chamassem para eles a responsabilidade. O que também discordo, porque eles são entes públicos, são entes civis, não públicos como nós, e pouco importa, acho que quem vai mover ou não, dona Nair, uma ação contra a senhora ou coisa parecida, ou é o Clube da Viola, ou quem se sentir lesado porque a senhora cobrou taxas, enfim. Agora, o que compete a nós é um motorista sair sempre ou frequentemente, é ele quem dirige o ônibus, que é isso, para mim, é impensável, haveria uma escala, não tem escala de serviço. Essas horas extras, se ele teve horas extras, o seguro que foi simplesmente negligenciado, que a gente citou aqui, negligenciado. Um ônibus de R$1 milhão quase, um patrimônio 0 quilômetro praticamente. Então, eu confesso que, para mim, é assustador, para mim. E eu faço isso com muito respeito, a senhora sabe disso. E se a senhora quiser fazer a consideração antes de eu ler, eu leio, fica a seu critério. Qual que é a consideração que eu ia fazer? Sim, senhora. Então, vamos lá. Clube da Viola de Bauru, Associação dos Artistas Sertanejos de Bauru. Declaração. Eu, Nair Rosa da Nóbrega, CPF tal, RG tal, casada, residente à Rua Aviador Mário Fundagem Nogueira, quadra 3, 9, Jardim América, vem a público informar que a viagem a Poços de Caldas, Minas Gerais, realizada nos dias 12 e 13 de março de 2022, com ônibus cedido pela Secretaria da Cultura, teve o intuito de, após 2 anos da pandemia, proporcionar aos nossos sócios, em sua maioria idosos, uma confraternização / socialização, uma vez que estavam cansados da reclusão obrigatória. Esclareço que todas as vezes que solicitamos, fomos atendidos em nossa pretensão, seja turística ou cultural. Ela já declara isso aqui. Tendo em vista que o Clube da Viola de Bauru não tem ajuda governamental, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Sobrevivendo, pois, das mensalidades pagas pelos sócios, realização de bazar, venda de latinhas, que reverte para que possamos saldar nossos encargos sociais. Esclareço também que houve uma arrecadação de R$ 12.900 utilizados para o pagamento do Hotel São Paulo, com pensão completa. Aqui também tem um outro probleminha, mas no valor de R$ 8.600. R$ 1.000 entregues ao motorista para pagamento das despesas correntes da viagem com o ônibus, pedágio e combustível, se necessário, e o restante seria dele com bonificação pelo serviço prestado por esse profissional competente e cuidadoso. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Pedágio e combustível, se necessário. Você viaja com o quê? Com água? Desculpa. E o restante seria dele com bonificação pelo serviço prestado por esse profissional competente e cuidadoso, o recibo anexo. E dos R$ 3.300, R$ 1.300 foram gastos com fornecimento de lanches, refrigerantes, água oferecida na ida e na volta, sem recibo, e brindes, que, como sempre faço, foram ofertados a todos os passageiros, sem recibo desses custos, pois eram rotineiras essas práticas.
Do arrecadado foram gastos R$ 10.900, restante R$ 2.000, verba essa remanescente que ficou à disposição do Clube da Viola, sem, no entanto, ocorrer a efetuação do respectivo depósito em conta bancária, tendo em vista o transcurso do mandato atual da diretoria, o que tornou impossível a efetuação do depósito. A verba remanescente acima citada encontra-se em meu poder, com cientificação do tesoureiro do Clube da Viola. Tão logo seja normalizada a situação jurídica do Clube da Viola de Bauru, o montante será devidamente depositado com prestação de conta interna, costumeira do Clube da Viola de Bauru. Nada mais a declarar, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Bauru, 26 de maio de 2022, na Rosa da Nóbrega, presidente cessante. Dona Nair. Estava irregular. Dona Nair, antes de voltar para as secretárias, eu queria... Bom dia. Obrigado mais uma vez pela participação da senhora para nos ajudar a esclarecer essa investigação. Eu gostaria de perguntar para a senhora se a senhora reafirma tudo que a senhora declarou aqui nas oitivas anteriores, do porquê e quando, e discutindo com quem se chegou à deliberação de se fazer essa declaração pública da prestação de contas. Alô, tá, agora funcionou. Obrigada, bem. Bom dia a vocês. Foi um prazer conhecê-la. Realmente, eu nunca tinha visto a senhora, a Tati e o Luiz, a gente já se conhecia. Eu reafirmo, até estranhei ser novamente convidada, porque eu venho para repetir a mesma história, eu não tenho que mudar. Eu fiz isso, são 11 anos de Clube da Viola, toda a vida eu pedi, quando era evento cultural, anexado ao ofício, o convite, nunca mandei sem, e quando era viagem de turismo, seja perto ou longe, eu mandava o ofício. E sempre fui atendida, sempre. E nunca fiz sem o conhecimento do presidente anterior, que é o Tião Camargo. Tá? Aí ele fazia e assinava e eu trazia. Eu reafirmo tudo. Nada eu menti nem inventei. E nas viagens anteriores nunca teve declaração para prestação de contas? Não, nunca teve. Eu fui orientada nessa reunião que me chamaram, que eu não cheguei esbaforida. Quem chamou? Lá. Quem me chamou foi a Tatiane. Ela me chamou e eu fui em companhia do vice-presidente e da secretária do clube. Eu não cheguei sozinha. E foi tratado ali o assunto que estava correndo. Quem me orientou essa declaração foi o Ornelas, e eu corri em casa, porque sou eu que redijo. Eu corri em casa, redigi tudo, e voltei, era 6h10, mais ou menos, eu entreguei lá na secretaria. Tá? Eu não vou mudar o meu depoimento, porque ele é verdadeiro. Você havia pedido, Tatiana, para fazer uso da palavra? Era no contexto, bom dia, era no contexto anterior do outro assunto, né, que vocês disseram que tem todo um procedimento aqui na Câmara Municipal até para sair com um carro, né? Então, é uma sorte isso. Não é a realidade de todas as secretarias terem procedimentos, terem tudo ajustado, né? Então, como o assunto passou, né, então perdeu um pouco da linha de raciocínio, mas é no sentido de dizer que todos esses procedimentos, hoje, olhando de fora, eles fazem falta, lógico, mas tem coisas que não existem ainda nas secretarias, tem procedimentos, protocolos que ainda não existem. Então, como a própria dona Nair está dizendo, ela entregava os ofícios e, se tinha viagem, ela colocava o convite, e, quando não, ela entregava somente o ofício, e assim foi dando-se continuidade. Entende? Então, aqui não estou tirando a minha responsabilidade de maneira nenhuma, mas foi dado continuidade a uma maneira de fazer, a um jeito de fazer, e hoje a gente percebe a gravidade de tudo isso. Mas é só para colocar que existia um vício, como ainda devem existir outros milhares de vícios dentro da prefeitura, e que a gente vai acertando conforme a gente vai tendo conhecimento disso. Veja. Você acabou de falar também é muito grave. Eu vejo considerar muita preocupação. A formalidade que existe na Câmara uma sorte na esfera do poder público. Eu gostaria de te perguntar onde mais você tem conhecimento de que há esse descontrole, porque aí é gravíssimo.
o conhecimento, vereadora, só vem após a gente perceber uma situação como essa. Não. Né? Não. Tem um modos de fazer, por exemplo, cheguei e tinha um modo de fazer edital. Depois eu percebi que esse modo de fazer edital não é o correto. Não. Então, a gente vai acionando os devidos cuidados, a padronização. E eu que vim da Secretaria de Saúde, lá tudo é padronizado. Me estranhou muito quando eu cheguei na Secretaria de Cultura e não existem alguns padrões que já foram implementados desde a época que eu cheguei. Mas tem coisas que, conforme vão acontecendo, a gente vai ajustando. Tatiana, você me desculpa, mas eu não consigo imaginar, ainda mais que você já era do poder público, de uma outra pasta. Uma coisa é aprender uma dinâmica. Outra... Quando essa dinâmica existe, vereadora, é isso que eu estou tentando colocar. Não. Você chega num lugar, você quer que aquele lugar te ensine o modo de fazer. Não. Quando ele não existe, você dá continuidade a como ele está sendo feito já. Infelizmente, assumir uma secretaria... Você disse que não, perdão, não há protocolo, ou se o protocolo existe, ele está falho. Isso é muito sério, isso é muito grave. É uma declaração de que nós precisamos rever todo o procedimento. Se assume uma secretaria, não é tipo assim, eu vou, não sei quanto tempo eu vou ficar, mas tipo, pode deixar, eu vou aprendendo. Isso não existe. Isso não existe. Se você... Só terminar. O zelo com a coisa pública, eu acho que até um adolescente sabe que você não pode dar um ônibus do poder público para fazer uma viagem turística. Tanto é que não foi dado, porque não existe... Não foi dado? Turístico, não, vereadora. Isso. Mas você vai voltar nesse tema de novo? Claro que você vai falar que ela está mentindo outra vez? Claro, vereadora, não existiu essa palavra turística, não existiu, dona. Não precisa, Tatiana. Você acabou. Olha como você se contradiz. Olha, ela está falando. Tatiana. Olha ali. Eu disse que não colocou realmente turístico. Mas na conversa que nós estivemos, eu, você, o Tiago e o meu marido, você me fez a pergunta, é turístico ou é? Eu falei, não, é turística, na nossa conversa. Não desminta porque vai ficar feio. Vai ficar feio para ti. Na conversa, nós 4 no lado de fora ali, sentamos ali, você falou, Nair, é assim. Eu falei, não é viagem cultural. Porque cultural eu sei o procedimento e fiz ao longo dos meus 11 anos lá. Você me perguntou mais de uma vez, é turística? Eu falei, vou levar o grupo para descansar um pouco. Foi o que me foi pedido. A certeza, a convicção que a gente fica, secretária, é porque depois uma declaração como essa surge numa reunião dentro da secretaria. Eu vou repetir aqui o que nós falamos na outra. Não te passou, você que já era servidora, pela cabeça a noção de que estava praticando um crime? Não. Que se você... Aí... Vereadora, mas eu não estou aqui para mentir também. Não me passou, tanto é que isso consta no processo. Não. A mim me pareceu... Não consta no processo. Consta, sim. Isso veio, depois. Mas no processo da viagem consta esse documento. Ele faz parte do processo da viagem. Onde tem um parecer jurídico, onde tem todo... A parte que nos interessa aqui, Tatiana, veja, nós não vamos... Eu li aqui, todos os crimes aí, não é só como vereadora, falando como advogada, inclusive. Crimes praticados. E isso aqui não dá para alegar desconhecimento. Não dá para alegar desconhecimento em situação nenhuma. Porque isso é princípio geral do direito. Não se pode alegar desconhecimento para se excusar, para se livrar da incidência de um crime. Não é para se livrar, princípio geral. Eu estou aqui, tanto é que eu estou aqui. Todas as vezes que eu fui solicitada, eu estou aqui. Pela minha responsabilidade, secretária, eu estou aqui. É que você não é solicitada, você é convocada. Então, você tem que vir. Pois não, convocada. Eu estou aqui. Eu não estou tirando a minha responsabilidade em nenhum momento, mas já que eu estou aqui para ser ouvida... Estou questionando você de dizer que você não sabia que era crime. Fazer excursão com ônibus da Secretaria de Educação e cobrar R$300 para ele. Você não sabia que isso era crime? Bom, primeiro, não sabia que era excursão. Segundo, não sabia que cobraria R$300.
Então, todas essas coisas Então, têm que ser levadas em consideração. Vamos trabalhar com a sua argumentação, Tatiana, só mais uma vez. Só como exercício de boa vontade. Você mesmo se contradisse. Porque você disse, ó, tinha uma posição reiterada, eles pediam sempre e o pessoal ia dando. Nós vamos investigar isso também. Responsáveis de qualquer época têm que responder, principalmente se remanesce no poder público, recebendo pelo poder público como funcionário público. Mas ela disse, você afirmou, quando é cultural, vem um ofício justificando o convite e o evento. Esse não tinha. Isso aqui é dever de diligência, não é só ciência de que é um crime. Não tinha. Pior, né? Mudou a data, quer dizer, teve outra oportunidade de rediscutir, de saber. E optou por não voltar atrás. Isso é muito grave. A senhora quer falar, dona Nair? Eu gostaria de falar o seguinte, que a secretária da Educação disse que desconhecia o fato de cobrar. Por quê? Eles queriam passear, queriam ficar no hotel. Não existe hotel que dá 43 pessoas ficar lá gratuitamente. Eu não tenho condições de fazer isso. E toda vez a gente cobrou e prestamos conta entre nós, lá atrás. Tá? O que foi cobrado, gente, ó, gastou-se tanto, acabou. E foi cobrado um pouco a mais, que eu já falei aqui, na possibilidade de não ter o ônibus, eu teria que fretar um ônibus, porque estava todo mundo, hotel acertado. Por isso, vocês não tinham conhecimento, que era uma coisa muito interna. Cede o ônibus, a providência depois, para pôr a turma num hotel, teria que... Eu não poria do meu bolso. Vou refazer minha colocação. Eu não tinha ciência dos R$300. Não, ninguém tinha. É isso que eu estou falando. Eu sabia que... Isso é interno. Cederia o ônibus e os custos seriam de vocês. Sim. Eu não sabia valores, mas os custos seriam dela. Ela passou direitinho para mim, ó, Nair, mais ou menos tanto de combustível, mais ou menos tanto. Não foi essa a nossa conversa? Eu falei, bom, então dá. O que sobrou porque foi um cuidado... de eu falar, e agora? Não deu o ônibus, como é que eu faço com esse grupo todinho, de boquinha aberta, esperando? Eu fretaria o ônibus e eu ia pagar do meu bolso uma diferença. Sobrou, está lá disponível, não consigo depositar esse dinheiro pelo trâmite, mas termina agora em novembro, legaliza toda a situação, e o dinheiro vai para a conta. Está guardado esse dinheiro, que era o acordo já feito. Só, vereadora, também, no dia que eles estiveram lá em reunião, que eu pedi para que vocês convidassem os outros 2 integrantes dessa reunião, que eles estavam na reunião que a dona Nair foi, e que nessa reunião também disse, quando dona Nair, eu sabia que era turístico, lá na reunião, não. Então, tem testemunhas lá, tá bom? Só para dizer aqui também. Tatiana, não é papel da comissão entrar nas picuinhas, nas querelas, dentro da gestão do Clube da Viola. Isso não é problema nosso. Meu problema é com você. Claro. Meu problema é com esse funcionário que recebe dinheiro público e tem dever de zelo. Meu problema é com as secretarias de Cultura e de Educação. Esse é o nosso papel. Eu não vou fazer uma picuinha no plenário da casa. Para mim, o que importa, vou te dizer, não é nem a palavra turístico. Para mim, o seu crime começa quando você encaminha para uma outra secretaria um pedido de veículo sem verificar para onde que vai, sabendo que vai cruzar o estado. Aí já começa e só por aí o problema já está grande o suficiente. Porque ela não está mentindo, não está no papel. Aí você vai tentar dizer, mas não está escrito aqui que é turístico. Precisa. É Poços de Caldas e não tem nenhum ofício dizendo que vai receber um prêmio, vai fazer uma apresentação cultural, uma troca de experiência. Não está. 46 pessoas saem de Bauru com o ônibus da Educação e vai para uma cidade turística. Vai fazer o quê? Se não está dizendo que tem nenhum evento? Aí pior, né? Na sua oitiva anterior, você chegou até a dizer o seguinte, não, mas eles cantaram lá no hotel. Aí é de estarrecer mesmo. Isso não existe. Então, cada um com a sua responsabilidade. E trabalhar com o poder público implica numa responsabilidade e numa vigilância cotidiana, 24 horas por dia. Porque você está trabalhando com um bem, com um recurso que não é seu. É de todo mundo. Eu não sei. Não sei, aí é tropa de elite, pede para sair.
Quando se o próximo presidente da República me convidar para assumir a presidência da Petrobras, eu vou dizer, não dá. Eu vou ferrar o país, vou criar uma crise de abastecimento na América Latina e no mundo, porque eu não estou preparado. Eu só não posso entrar e dizer, puxa, verdade que eu tinha que fixar preços aí para o barril de petróleo? Eu vendi no atacadão aí, chegava aqui, eu ia liberando. Eu não posso. Não deveria. Poder até que pode, só que responde. Poder pode, mas responde. Vereador Guilherme, o vereador Júlio já havia pedido, mas, por favor, eu vou deixar o senhor... Só para constar, outros pedidos anteriores do Clube da Viola, que está anexado em outros processos aí que a gente teve acesso, quando foi para atividades culturais, estava discriminado atividade cultural, ser tudo certinho. E nessa viagem não estava discriminado atividade cultural. Só para... Vereadora, bom dia a todos, bom dia, secretários. Isso causa um assombramento. É a minha primeira participação, né, na comissão. Isso deixa a gente assombrado, porque, às vezes, até em algumas explicações, secretária, que a senhora se pauta e se pega, querendo explicar o que foi conversado em uma reunião, mas aqui o embasamento é no que está no documento. Um pouquinho só de experiência que eu tenho, empresa pequena. Aqui a gente está falando do município, aqui a gente está falando do bem público, aqui a gente está falando do respeito com o dinheiro público e dos riscos também que poderiam colocar essas pessoas, né? O comum de uma viagem é você ter a cópia lá da manutenção de primeiro escalão, cópia de documentos, o controle de tudo, para que venha até a mim e eu assine, como secretário, como responsável. E se não tivesse isso em mãos, retorna e traga esse processo mais completo. Ou melhor, mais completo não, completo. Então, tudo isso que está acontecendo aqui, a base é o que está no papel, né? E eu vejo, né, observando a fala do pastor Bira, observando a fala da vereadora Estela, a gente não está nem falando da vontade interna da secretária, se era ou não fazer. É o que está no papel. E o que está sendo apresentado aqui no papel é um erro gravíssimo, um erro muito grave. Eu estou estarrecido com a situação, estava até conversando aqui com a vereadora Estela, isso é muito grave, por conta do bem público, por conta do dinheiro público e da situação que envolveu, né, a cobrança e tudo mais. Obrigado, vereador. O senhor acabou de falar sobre desídia. O senhor falou isso. Isso é desídia. Lamentavelmente. Eu tenho pessoas no meu relacionamento, secretárias, que não entendem essa postura do vereador. E aí misturam a fé cristã com o ente público. A senhora sabe os meus valores, a senhora sabe o que eu penso, a senhora também. Então, isso não tem nada a ver com fé e com a minha convicção. Isso tem a ver com aquilo que está sendo apresentado. Então, diante daquilo que está sendo apresentado, nós estamos aqui com um ente da sociedade civil e entes públicos. Então, é diante disso que eu quero fazer essa minha próxima pergunta, se a presidente me permitir. Se as senhoras, como secretária, sabendo que o prejuízo está com o município teve um prejuízo. Essa declaração, ela explicita tudo isso também, inclusive, por isso que eu fiz aqui um grifo na questão de pagamento de combustível e pedágio, se necessário. Esse se necessário, convenhamos, dá uma margem esquisita de que nós vamos abastecer se precisar você completa. É isso que, como leigo e como vereador, eu imagino. Não, dona Ana, fica tranquila. Se precisar, a senhora paga. Se não precisar, matamos no peito.
Isso é o que está implícito. Não adianta eu ficar viajando na maionese, porque é isso que está explícito, é o que está no documento. Eu queria saber das senhoras se o município e o doutor André, com quem eu também tenho um relacionamento profissional, é bem claro, né? Se as senhoras têm interesse ou têm a intenção de processar juridicamente o ente que fez vocês passarem por este processo desagradável. Se existe já a intenção de se reparar o município, promovendo algum processo. Porque, senão, ou vocês foram enganadas, ou vocês foram negligentes, ou foram, como é que eu vou dizer, coniventes. Perdão. Pode completar? Eu não sei o que elas irão responder. Também não. Mas eu vou te falar a minha opinião. Não há como fazer uma responsabilização nem civil, nem criminal em relação a um particular, quando a decisão deliberada pela autorização, liberação do bem público foi do próprio poder público, foi da própria administração. Não tem como. A senhora está chegando onde eu quero chegar. Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos. Ou é conivência, ou é negligência, ou é total... Está faltando a palavra, vocês me perdoem. Principalmente, vereador Bira, porque o retorno... Eu acho assim, tudo é muito grave para mim, desde o começo. E a gente está discutindo aqui, vocês sabem, isso ainda vai reverberar aqui na Câmara Municipal. Seguramente vai reverberar no Ministério Público e certamente vai ter consequências jurídicas e criminais. Todo ele, desde o começo, para mim, é inequívoco. Uma parte mais grave é quando sai de dentro da secretaria uma reunião chamada pela própria secretária e se põe no papel a comprovação do delito ocorrido. E se junta como se fosse algo do tipo, contando para onde o dinheiro foi e dizendo que está tudo certo, ninguém ganhou nada com isso, está resolvido o problema. Isso é quase como discutir estupro e falar, estava de sainha curta. No fundo, topou. Não tem, gente. Não tem como. Nós estamos falando de bem público, de dinheiro público, do servidor público, do combustível público e conhecimento prévio do que é que aconteceria. Então, eu não sei o que elas vão responder, mas é bom que, ao responder a pergunta do Bira, se leve em conta isso. Não tem como dizer, desculpa, eu fui enganada. Isso não tem como, gente. Não a essa altura do campeonato. Poderia ser nas primeiras conversas, nas primeiras respostas, quando a imprensa questionou. Mas depois de todas as oitivas, da tramitação e de tudo que foi dito e apurado aqui, não tem como. Eu reitero que, a partir do seu questionamento, vereador, eu não autorizei, em momento algum eu autorizei qualquer tipo de viagem. Segundo, eu soube dessas tratativas posteriormente, não veio ao meu conhecimento, e mesmo antes de eu saber das tratativas, não estou julgando o mérito, porque compete a vocês apresentarem esses dados. Eu solicitei a averiguação. E eu estou aguardando as orientações da corregedoria. O que eu tenho a dizer para vocês é isso o tempo todo. Passou pela minha mão, fiz o processo, aguardei, não voltou. Assim que eu soube, aqui também achei a situação diferente dos trâmites, né? E solicitei a averiguação. É isso que eu tenho a dizer. E estou aguardando a corregedoria, as orientações que, posteriormente, terei que tomá-las. Secretária Tatiana. Bom, quando assumi o cargo, vinha toda a responsabilidade. Então, eu estou à disposição para fazer o que for necessário para sanar todas essas questões, enfim.
Bom dia a todos. Bom dia, mesa aí, a presidente Estela, o vereador Bira, Gils, Júlio e os demais secretários, né? Estamos aqui desde o início, né, vereador Bira e vereador Estela. Realmente, nessa história, a gente não contamos aqui com vários erros e comprovado. O mérito, como já foi dito aqui, vai ser questionado pela mesa e depois os secretários têm que responder. Mas eu quero frisar aqui, novamente, de todas as minhas falas, porque estamos falando da mesma coisa novamente aqui. Existe o ofício foi negado pelo procurador, aí o que teria que ser feito novamente, eu já disse isso em reunião aqui, até por parte dos frotistas, né, chegando na secretaria, é o checklist. Nós tínhamos empresa e todo veículo que fosse sair, alguma coisa, tem um checklist. Você tendo um checklist, você vai verificar qual que é. Chega na parte do ofício, o ofício foi negado? Foi. Então, comunica a secretária que foi negado. Então, não estou isentando secretários nenhum e também não estou isentando nem o Clube da Viola, que é uma associação, a gente não tem nada com isso, e foi lá, pediu, que é que eu sempre falo, pediu. Deu, então eles vão. Mas aí o que eu questiono mais uma vez aqui é o total dessa viagem, 12.900. E, além de tudo, o motorista ainda ganhou R$ 1.000 de caixinha, pelo que foi relatado aqui. Agora, fala para mim, toda viagem dessa ainda que teve pernoite, com certeza a secretaria providenciou alguma remuneração para esse motorista. E, além do mais, ele ganhou mais R$ 1.000 de caixinha e sobrou mais R$ 2.000, que não vem ao mérito da fiscalização aqui dos vereadores. Mas para você ver que não tem inocente nessa história. Essa prática realmente aqui, pelo que tem sido colocada sempre aqui, existe em outras gestões, como essa está repetindo. Então, o que a minha colocação final aqui, é que eu sempre digo, se realmente, como o vereador Júlio falou aqui, se tivesse um checklist em todas as condições de viagem, com certeza essa situação não estaria acontecendo aqui. Então, vou formalizar mais uma vez aqui, como eu falei para a Giovani, esse checklist tem que existir. Porque você pontuando tudo que não pode, o que pode, você não vai errar. Então, fica essa sugestão, a minha contribuição, mais uma vez, estamos falando da mesma coisa sempre aqui, já foi comprovado toda a situação de irregularidade aqui, e como sempre vou dizer, não tem inocente nessa história, quem seja qual secretário que autorizou, quem é frotista lá já também está há muito tempo, sabe, tanto é que os motoristas, pelo que nós apuramos também, é uma briga, né, para quando tem uma viagem dessa, porque tem coisas, contribuição, uma caixinha de R$ 1.000 até quem não quer, sendo que já tem todo o benefício da secretaria, o combustível também foi bancado pelo município, então não tem inocente. Então, se for para apurar realmente, tem que sim apurar 100%, tá? Então, essa que é a minha condições e minha contribuição, e torno a dizer, se não tem o checklist, começam a ter um checklist que é a coisa básica em tudo dentro de uma empresa, de uma gestão pública. Essa é a minha contribuição. Deixa eu fazer só uma pergunta, vereadora. Secretária Kobayashi, então, no mesmo viés aqui do vereador Marcelo, deve ter sido autorizado algum tipo de procedimento ou de pagamento para o próprio motorista. O motorista saiu, viajou, provavelmente ele deve ter pedido o reembolso das horas extras, ele estava em serviço, não estava. Se ele estava em serviço, como é que se justifica o pagamento? Está viajando para onde? Foi fazer o quê, bro? Isso é uma curiosidade, a senhora me perdoe, porque não é acredito que algo formalizado. É importante, e isso é parte da apuração. É mais um detalhe, por quê? Porque o ano passado, período pandêmico, nós não tivemos solicitações. Sim. Né? Pelo menos que eu me lembre, que me conste. Como a própria dona Nair menciona, é após esse período de volta à normalidade que foi feita a solicitação. Eu, vereador, eu não imaginava que houvesse qualquer tipo de caixinha, mesmo porque isso, para mim, é improcedente. Eu não sabia. Não sou da administração, tanto que, a partir do momento que eu vim para a administração, nós já estávamos estudando procedimentos, protocolos detalhados, correlatos ao uso. E eu acredito que eu sou a secretária que mais negativas dei a partir do momento que
os ônibus foram sendo solicitados, porque a prioridade realmente é para a educação. Várias solicitações, né? E essa daí seria negada também, né? Como foi negada. Então, o senhor me conhece, o senhor sabe, jamais eu imaginei que houvesse qualquer tipo de caixinha, mesmo porque o nosso funcionário, ele é pago pelo município. Então, os honorários dele, a meu ver, constam da pasta de onde ele está lotado. Então, isso, para mim, também soou com bastante estranheza. E isso nós verificamos junto à Secretaria de Administração em diligência, com vistas às investigações desse processo, e o servidor não foi remunerado. Ele não recebeu a hora extra. Ele não recebeu para viajar. Não da administração. Então, ele foi liberado. Abriu mão? Não, é que isso não existe. É assim, quando você põe um servidor nosso para viajar com um veículo nosso, se uma fatalidade tivesse acontecido com esse servidor, a responsabilidade é nossa. É assim que funciona a hora extra. O servidor solicita e ele faz um requerimento para solicitar a hora extra. No caso, ele teria que ter enviado para a gente, para a Secretaria de Cultura. Ele não foi ao nosso expediente, não solicitou a hora extra. Então, mas veja, Tatiana, você está tentando simplificar de novo. Como que o motorista vai pedir? Aí você está chegando no trâmite que nós estamos tentando entender. Se a educação, de fato, indeferiu, como é que um motorista da educação foi? Em que momento chegou? Porque ele teria que ter pedido dentro desse trâmite. É assim, depois se é ele que teria que ter pedido. Porque para liberar, só para você responder já com a pergunta completa. Eu sou motorista. Quem vai dizer que tem uma viagem para eu ir, já que o veículo é público, é da educação, tem que ser a secretaria. Essa conveniência, para mim, também é ilegal. De dizer, você vai de voluntário ou você vai de servidor. Está dirigindo um ônibus da educação, é servidor. Está trabalhando. Esse procedimento aí já é, se isso ainda existe, é outra peça absurda. Por quê? Se acontecer qualquer coisa com ele, nesse caso, pior. Se tivesse acontecido uma fatalidade, o poder público municipal iria ter que perder 1 milhão do ônibus, porque não tinha seguro, e ia ter que se responsabilizar pelas vidas. E se tratamento de saúde, que preço fosse, era o município que seria condenado a arcar com todas as despesas. Vou dar um exemplo aqui, vereadora, no caso de plantões que a gente tira aqui na Câmara. São plantões de 12 horas, e se eu precisar me ausentar por 2 horas, eu tenho que comunicar ao meu chefe mandaria um substituto, esse substituto passaria o dedo, né, como diríamos ali, marcaria o seu ponto, assumiria a responsabilidade do serviço entre 2 ou 3 horas, posteriormente eu voltaria, assumiria o lugar dele, e nesse período, especificamente, a responsabilidade é toda dele. Caso isso não aconteça e venha um quebra-galho, quebra meu galho aqui, fica um pouquinho e tal, acontecendo qualquer uma dessa situação adversa, obviamente, tanto eu quanto ele pagaremos o ônus do problema. E ele não estará resguardado. Por quê? Porque ele não está em serviço. Mas perfeito. A gente não está dizendo que ele... Entendi. Esse documento ele é feito posteriormente, porque a gente não sabe quantas horas ele vai fazer. Na Secretaria de Cultura, por exemplo, você vai para um caminhão-palco, você não sabe se você vai fazer 10 horas, sim, no 6 horas. Então, o que foi combinado? O que é padrão? Trabalha, quando a pessoa retorna, ela tem que ir na secretaria que ela prestou o serviço, preencher um papel, um documento e dizer, você quer em horas ou você quer receber em dinheiro? Sim. Então, é responsabilidade do funcionário fazer esse papel. Então, ele teria que ter voltado da viagem, ir até a Secretaria de Cultura no expediente preencher esse documento. Não, eu compreendo. Inclusive, acontece muito aqui. A TV Câmara, por exemplo, nós temos um horário para trabalhar. Ultrapassou esse horário, é o horário que eles vão dar saída ou
encerrar o expediente. Esse período extra, ele é discutido também pelo RH. Então, o RH chega, chama e diz, olha, você tem 2 horas. Qual a justificativa? A diretoria justifica, ficou porque a reunião da comissão de fiscalização foi além do horário, papapá. Tá, beleza. Vai ser pago hora extra ou banco de horas? Isso é normal. Não é o caso do motorista. Ele não foi fazer o documento. Essa é a questão. O motorista, o funcionário é responsável por ir até o expediente fazer esse documento. Mas se fosse um processo formal, secretária, não era um processo formal, era? É assim que acontece. Quando você faz hora extra, você deve ir até o expediente e preencher esse documento. Entendi. Pois não. Vereador Gilson. Bom, eu estou chegando agora e já indo também, né? Mas pelo pouco que eu entendi desse processo, a falha está na origem. Começou ali, quando se fez um ofício pedindo a cessão de um bem público, sem se explicar para quê. Tinha que haver uma justificativa. Eu estou precisando de um ônibus para ir para tal... É como se eu pedir para o meu time lá, o Nacional, um ônibus para mim ir para Belo Horizonte. Só peço. E não justifico porque vai ter um campeonato que envolve o nome da cidade, vai ter um evento em apoio ao município, coisa que o valha. Então, aí foi o grande problema. Começou aí vem os pareceres jurídicos que eu estou tomando pé agora. A procuradora orienta que não pode se ceder o motorista, não pode se ceder o veículo, porque é para entidade particular. E mesmo assim foi cedido. Tanto é que no segundo parecer vem um ofício dizendo que a Secretaria de Educação já disponibilizou o veículo e o Clube da Viola de Bauru, porque desempenha excelente trabalho e tal. Aí já era tarde. Aí já tinha disponibilizado, ela quase que deixa de lado o parecer dela e fala que está ultrapassada essa fase. Outro agravante também é um veículo sem seguro. Levar 46 pessoas, podia ser daqui lá no Meridota, no Gasparini. Se acontece uma tragédia, um sinistro, né? Imagina, o município teria que ressarcir essas famílias, os familiares, as pessoas que porventura sobrevivessem e eventualmente houvesse óbito, os familiares de quem viesse a óbito. E já está confirmado, o veículo foi cedido, foi irregular, está claro, está patente. Eu acho que aqui agora são só as consequências que podem advir. Consequências penais, administrativas e inclusive também civis, né? Ressarcimento de valores, porque houve arrecadação de valores para tanto e não podia se fazer isso. Eu não vejo aqui, nobre vereador Estela, a senhora que preside a comissão, qualquer dúvida de confissão, está feito. As providências que vão ser dadas agora jurídicas, políticas também, né? Isso vai ter uma consequência. Então, para confessar, infelizmente houve uma falha, nobre secretário, grave, sabe? De origem. Na minha ótica, no pouco que tenho de conhecimento do feito. A senhora que manda. Senhores, eu só gostaria assim, de reforçar, eu, embora esteja lá há algum tempo, nunca participei de nada em relação ao Clube da Viola, algum processo, alguma viagem, a não ser por essa problemática toda. Né? Mas sempre via lá, conheço o Clube da Viola por ser músico também, mas eu nunca participei de nada, nenhuma viagem, nunca, sabe? Então, foi feita uma solicitação para os associados do Clube da Viola. Então, acho que é nessa ótica, assim, que poderia humildemente sugerir que essa solicitação foi para os associados do Clube da Viola. Então, foram os associados mesmo viajar. Essa coisa de pegar um bem público e cobrar por ele, isso ninguém ficou, não se sabia
dentro da secretaria, ninguém sabia que isso acontecia se não fosse a denúncia do Delfino. Né? Graças à denúncia dele, nós ficamos sabendo, mas não se sabia até então. Era cobrado? Eu sugiro que poderia se convocar nessa comissão o vice-presidente do Clube da Viola, o senhor Miranda, o primeiro tesoureiro, o senhor Lucas, e a primeira secretária, a senhora Regina, para descobrir, para ver com eles se alguma vez entrou essa prestação de contas, esse dinheiro no Clube da Viola, porque está parecendo que houve uma má-fé, um uso, sabe, totalmente irregular de um bem público, por parte de alguém que sempre teve consideração dentro da secretaria, porque eu fui saber dos processos anteriores depois que fiz o levantamento. Até então não sabia de nada. Depois que eu fui tomar conhecimento, como eram feitas as viagens e os atendimentos. Então, será que nesses atendimentos anteriores também foi feito dessa forma? Então, tudo tem que ser levantado também para ver até onde está existindo, possa estar existindo, embora a dona Nair, todo o respeito, uma senhora já, né, de idade, e que nos parece que transmite essa sensação de respeito mesmo, mas pode ter tido uma fé, utilizando um bem público para fazer uma viagem que não era o objetivo. Quem foi nessa viagem? Essa prestação de contas, essa nota, não tem nem nota fiscal, tem um controle interno apenas, não tem nota fiscal. Foi gasto esse dinheiro, sabe? Então, tudo isso são dúvidas assim que pode depois culminar numa sequência assim de um uso, uma solicitação através de uma entidade que sempre foi atendida por muitos anos, atendida dentro da Secretaria de Cultura e Educação, por muitos anos atendida, e de repente pode ter tido esse tipo de procedimento que é altamente condenável e criminoso. Quando eu penso que eu já escutei tudo, aí vem o Ornelas e consegue me surpreender de novo. É sério. Você está tentando fazer uma análise de uma entidade privada e entrando num reme-reme entre diretores. Eu tô falando, agora você escuta. Você é livre para falar bobagem só na sua rede social. Aqui você escuta. Eu não tenho nada a ver com o Clube da Viola. Eu não quero saber se ela é cessante ou se ela não é. Eu não quero saber se o vice gosta dela ou apoia ela. Eu não quero saber da prestação de contas do Clube da Viola. Você consegue entender a gravidade do que você está falando? Você só consegue piorar a situação de vocês. O que eu tenho a ver com a prestação de contas? O que o poder público, a Câmara e a Secretaria têm? Nada. Quanto mais você fala isso, pior fica. Você está debatendo um dinheiro que não podia ter entrado, com um veículo que é da Secretaria de Educação, solicitado por vocês. Se você acreditasse 1/10 do que você falou, se fosse 1/10 verdade o que você disse, quando ela esteve lá, você não teria orientado essa prestação de contas, você teria chamado a polícia. Você teria tomado providências formais. Se você estava indignado, se você estivesse falando a verdade agora, tinha restado um procedimento, não um encaminhamento da secretaria dentro do processo, de forma questionável, atípica, de um documento que chegou nessa casa sem nem protocolo. Só tinha protocolo naquele que vocês trouxeram, mas no que veio pela prefeita, nem protocolo da secretaria, de uma prestação de contas que é a confissão do crime cometido com um recurso público, um servidor público, abastecimento público. Você vai tentar nos chamar para debater as questiúnculas do Clube da Viola?
A resposta é não. É seu papel, vereador Bira, debater o Clube da Viola? Não. É seu, vereador Júlio? Não. Vereador Gilson? Vereador Marcelo, vai debater o clube? Eu não quero saber do clube. Podia ser 10 outras entidades. Eu vou debater o poder público. Nós somos vereadores para fiscalizar nessa comissão os atos do poder executivo, não das entidades da sociedade civil. Eu até dei um exemplo aqui, na primeira reunião, secretária Kobayashi, poderia a prefeita ceder o salão da prefeitura para uma festa de casamento? Se ela quiser, ela entrega. Mas é permitido? Não, é crime. Agora, o Zé pode chegar lá e pedir, escuta, eu tenho uma festinha agora à noite e não tenho lugar. Posso fazer aqui no terceiro? Se ela deixar, ela pode, entrega a chave e faz, mas é crime. Agora, eu não vou brigar com o Zé. Eu não vou brigar com o cara que pediu. Eu sou vereadora. Eu quero saber por que a prefeita entregou a chave do salão para fazer a festa particular. Então, por favor, eu pensei que você pediu a palavra para justificar qualquer uma das condutas de vocês, para discutir as condutas de vocês. Eu não vou discutir Clube da Viola. Se é cessante, se não é cessante, quem foi na reunião. Eu estou discutindo o que saiu da reunião. A reunião deliberou por um documento que você teria ajudado a escrever, para prestar conta de um recurso que nunca podia ter entrado. Como é que quase ao final dessas oitivas, você pede a palavra para debater o clube? Não, Ornelas, pelo amor de Deus. Vereadora, eu com todo o respeito que eu tenho a toda essa comissão, muitos amigos vereadores aqui, eu nunca me exaltei, tá, aqui dentro, e sempre respeitei, porque acima de ser servidor, eu também sou munícipe, né? E com muitos amigos dentro dessa cidade. Então, eu respeito e eu emiti a minha opinião em relação à investigação, coisa que eu tenho também muita experiência. Então, eu acredito que essa linha de atuação, ela deve ser tomada, em algum momento, ela vai ter que ser tomada, sim. É a minha opinião. Eu respeito a da senhora, mesmo de forma contundente, que não respeitou a minha. É que você não deu opinião. Você quis se meter no Clube da Viola. E nós estamos debatendo o que é que você, como servidor, pago pelo município, tomou de providência, de diligência em relação a esse procedimento. Aqui o nosso papel é esse. O resto é picuinha. Não é papel da Câmara. Não é papel nem da Prefeitura. Pelo contrário, se você quisesse ser diligente, tivesse perguntado, pedido o documento, porque acho que, inclusive, isso é o correto. A entidade X pede um ônibus para ir para o teatro em São Paulo. A entidade X existe? Está com diretoria? Está regular? Até isso deveria. Então, quanto mais problemático você tentar mostrar que está juridicamente o Clube da Viola, tanto pior a situação para vocês. Júlio. Viu, senhor Ornelas, eu acho de grande importância, volto a falar, né, o que eu disse há pouco, se desprenda dessa narrativa. E vamos se prender no que está no papel. Porque quanto mais for falando em relação ao Clube da Viola, volta, tudo que manda para lá, volta aqui, porque foi autorizado. E é esse o nosso papel aqui, enquanto comissão, enquanto vereador. Não é se prender lá, é aqui, ó. Porque se aqui resolve, não chega até lá. Então a gente tem que se prender no que está aqui. Minha mãe sempre me falava, né? E eu fui aprendendo ao longo da vida, e aprendi com um professor meu. Fala pouco, porque quanto mais você fala, mais você se afunda com as suas próprias palavras. Você pegou os dois pés assim, ó, e deu um tiro assim, ó, de repente, para tentar amenizar uma situação. Se desprenda dessa narrativa, vamos se apegar no que está no papel. Vereadores, por favor, Guilherme. Vereadora Estela, eu acho que nós, como comissão, nós temos que ser práticos. Houve um erro da Secretaria da Cultura, da Secretaria da Educação na liberação desse ônibus. Houve um erro.
Isso é claro. Quando o Marcelo Afonso fala que falta checklist, eu vou usar um outro sinônimo, o procedimento operacional padrão. Tudo tem que ter um procedimento operacional. Então, eu até fico assustado na cultura quando fala que não existia esse procedimento operacional padrão na liberação de ônibus, sabe? Isso aí pode ter, se for cavucar anos, décadas até, vai achar o esqueleto de muita coisa aí. Só que a gente tem que ser prático. Houve o erro da Secretaria da Cultura e da Secretaria da Educação, da liberação? Houve. O procurador do município alertando de que não podia emprestar ônibus e acabou emprestando, sem justificativa. Todos os outros pedidos do Clube da Viola tinham justificativa. É o Festival Internacional da Viola Caipira, é o programa da Inesita Barroso. Sempre tinha justificativa do evento cultural. Que nesse caso não teve. Então, houve o erro interno da Secretaria da Cultura e da Educação e tem que ir agora, em cima, com o rigor da lei. O que tem que fazer? Teve prejuízo ao erário, esse prejuízo, ainda foi mínimo esse prejuízo do erário. Foi só combustível, me estranha o servidor também, fazendo hora extra para não querer receber. Depois, sabe, o servidor ficar no final de semana longe da família, o motorista, depois não vai querer receber o dinheiro? É estranho isso. Sendo que a própria secretária falou que era só ir lá, fiquei 2 dias fora, de tal a tal, no sábado das 8 a meio-dia, das 2 às 6, segundo domingo das 8 às 2 horas da tarde. Ia lá e ia receber. Ou em dinheiro, ou em descanso, em banco de horas. Me estranha muito isso aí também. Porque não é normal. Ninguém trabalha de graça. Eu nunca vi ninguém trabalhar de graça. Então tem que ir para cima com o rigor da lei. Quais medidas cabíveis? Infelizmente, nós como fiscalizadores do Poder Executivo, não tem outra coisa que fazer. Não, em cima da pergunta do Guilherme, né, eu até posso perguntar para a secretária Tatiane Kobayashi, se existia algum amparo legal nisso, no fato do motorista ter viajado, a autorização do ônibus foi feita, foi concedida, né? Qual seria o amparo legal para essas permissões e se a senhora tinha conhecimento? Você viu, vereador Bira, até receber a caixinha, o motorista, legal. Normalmente em excursão o pessoal faz... o motorista é gente boa. É o Clube da Viola. As pessoas se reúnem, fazem uma caixinha e dá para ele. Não deveria também, mas... mas daí é parte das pessoas. Não deveria. Mas até aí tudo bem, mas não receber hora extra... Não está tudo bem. Né? Caixinha não pode receber, de jeito nenhum. Então crime. Então tem que ir para cima do motorista também. O motorista está na fila. Está na vibe, bro. Bem, senhores e senhoras, nós vamos encerrar essa reunião de trabalho no dia de hoje. Eu fiz uma pergunta, não sei se... você fez pergunta? Responder? Eu não sei se... Pode responder. Se a senhora gostaria de responder ou não. Pode repetir a pergunta. O amparo legal para se autorizar a viagem do motorista, um ônibus sem seguro, com a documentação em andamento, se existia algum amparo legal nisso. Vereador Bira, para eu não ser leviana, Claro. Eu espero toda a orientação que vai ser dada pela corregedoria. Eu enviei toda uma solicitação de orientação. Compreendi. Então, para que eu não fale e para que eu não faça apontamentos indevidos, Júlio foi muito pontual, foi muito sábio em dizer que
Quando a gente tem dúvidas, a gente aguarda quem tem o conhecimento para esclarecimento. Com todo respeito, eu não posso, diante da pergunta do Bira e da sua resposta, secretário, deixar de pontuar o seguinte. Se é verdade que, diante das dúvidas, a gente pergunta, a prudência recomenda que ambas as secretarias tivessem seguido o parecer. E não seguiu. E aí alguém escolheu esse motorista, decidiu como que ia ser, autorizou o abastecimento do veículo, que não tinha seguro, e a viagem aconteceu com uma arrecadação de R$13 mil. Reitero a minha fala. Não autorizei, não sabia de recolhimento de caixinha, fiquei sabendo aqui e solicitei a averiguação dos fatos. O que eu tenho para dizer é isso. A partir disso, eu espero e aguardo o que vai ser nos orientado. Bom, independente da corregedoria da prefeitura, que isso é com a prefeitura, nós, vereadores, estamos apurando a conduta dos responsáveis pelas pastas e do governo diante do crime que foi cometido. Nós teremos uma reunião na próxima semana, eu vou agendar com os pares, para nós deliberarmos acerca dos próximos passos e providências em relação ao processo 104/2022. Nada mais havendo, nós agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada essa reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle às 11h16.